primeira coisa, pessoal, que eu queria passar aí para vocês, e uma das coisas que as pessoas não acompanham muito, é em relação à liquidez global. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu não tenho um dado aqui salvo, tá? Mas tem uma research que fez um vasto estudo em relação à liquidez global. Então, injeção dos bancos, né, do setor privado e do setor público também, a gente sabe que o Fed é um dos grandes fatores ali que injetam liquidez, pensam como liquidez, né, injeção monetária ali no mercado e na economia, tá, como um todo. Então, o Fed é uma grande parte dessa balança que injeta essa liquidez, tá, para o mercado. E a gente tem, pessoal, um grande fator que acaba puxando os mercados, essa liquidez, tá? Essa injeção monetária aí na economia. A gente tem comprado com a Nasdaq, no caso eu estou aqui no QQQ, mas enfim, o QQQ, Nasdaq é basicamente a mesma coisa, tá? O QQQ, no caso, é só a ETF que segue a Nasdaq, o índice Nasdaq, tá? Então, estou aqui no gráfico do QQQ, e também essa linha amarela que vocês estão vendo, nada mais é do que a liquidez global, tá? E a liquidez global, pessoal, ela costuma ser um leading indicator. Então, ela costuma ser um indicador que precede o que o mercado americano, a Nasdaq, vai fazer nos próximos meses, tá? Então, eu posso até abrir aqui para vocês verem que não é uma coisa só de curto prazo, tá, pessoal? A liquidez, e a gente costuma ter isso, né, com o tempo, a liquidez global sempre assim, né, sempre sobe no longo prazo. A gente tem momentos que a liquidez cai, obviamente, como aconteceu aqui, por volta de agosto e julho. Mas como vocês podem ver ali em 2025 também, a liquidez global, linha amarela, caiu, o mercado caiu, tá? A correlação, pessoal, entre esses dois indicadores é de 97%, pessoal. Eu poderia só pegar a liquidez global e falar, eu só vou operar a liquidez global, obviamente que é um indicador macro. Então, eu me posicionaria agora para pegar retornos, vamos supor assim, daqui uma semana, 2 semanas e meses, tá? Não é uma coisa que eu vou entrar agora e falar, daqui 2 dias, 3 dias eu vou sair no lucro, tá? Não. Estamos falando de um indicador macro, tá? Então, por que a gente vê uma linha aqui avançando no tempo, né? Vamos colocar assim. Porque, como eu falei, ele é um indicador que dita para onde que o mercado vai daqui para frente, tá? Então, a liquidez global aqui no curto prazo, dos dados que a gente tem até agora, né, é levemente para cima. Não é uma explosão, né, de liquidez que nem a gente teve aqui, ó, em março até junho. Pode ver que teve uma explosão ali de liquidez. Não acho que o mercado vai explodir para cima, mas a liquidez ela está ajudando e está puxando para cima, tá? De forma mais devagar, mas puxando para cima, ok? Então, isso é um dos grandes fatores, tá? Para eu estar otimista no mercado americano. 97%, pessoal, é ditada por essa questão da liquidez global, tá? Se a gente entrar aqui nessa ferramenta aqui agora, deixa eu até abrir a tela para vocês. Só um minuto. Aqui, pessoal, é uma plataforma que eu tenho e sigo a questão macro, efetivamente a questão macro, tá? Então, como eu falei, tem a questão da liquidez, que também tem aqui. Aqui é uma outra forma de calcular, tá? A liquidez, mas ela tá até aqui em um patamar ok, tá? Sustentável. Então, isso é uma forma de calcular também a questão da liquidez. Outra perna, vamos colocar assim, dessa questão macro que eu olho. Crescimento econômico, pessoal. Rising Growth, que é a questão dos PMIs. Pensa esse daqui como sendo o PMI. Aqui, como que ele calcula? Acima dos 50, me mostra que tem uma grande probabilidade, mais 50%, do PMI
subir de estar mais alto do que o dado anterior, tá? Então, ele retraiu, né, agora de maio até julho, e agora em julho ele começa a subir, tá? Então, não quer dizer que a inflação vai estar acima do dado que saiu agora, né, do PMI, por exemplo, mas quer dizer que a gente ainda deve ter um PMI, um ciclo econômico saudável, tá? Esse é outro fator. E o terceiro fator, pessoal, talvez até no curto prazo, né, o mais importante, é a questão da inflação. De novo, não entenda como inflação subindo aqui como a inflação nominal subindo, mas sim a probabilidade da inflação subindo. Então, se está acima dos 50%, tem uma grande probabilidade da inflação subir, tá? E abaixo dela não subir, obviamente, ou até mesmo cair. Então, a gente teve uma inflação CPI no mês passado caindo, tá? Por conta dessa queda brusca aqui em julho. E em julho, pessoal, olha como ele permaneceu estável aí no curto prazo. Se eu pegar até os últimos 3 meses, pegar até o último mês aí, olha como ele permaneceu estável. Por mais que o petróleo subiu, disparou com a questão do conflito, olha como a inflação está estável, pessoal. Isso é um ótimo dado, isso é um ótimo sinal para mim de que o dado que vai vir agora em agosto, que é do mês de julho, não vai vir um dado muito acima ou baseado nessa probabilidade. Qual que é a probabilidade do dado que vai sair agora em agosto de estar acima do mês anterior? Apenas de 7%, tá? Por volta de 7 a 8%, pessoal. Então tem uma grande probabilidade do dado vir em linha, né, ou até mesmo abaixo aí do mês anterior, tá? Tem pouca chance do dado vir acima do mês anterior, tá? Então uma inflação mais quente do que veio aí no último mês. Como vocês podem ver, a gente disparou aqui ali no começo do conflito e aí realmente posteriormente, porque o CPI é um dado lagado, a gente teve um CPI subindo e subindo forte, por conta que a gente já via que a probabilidade disso acontecer era muito grande, por volta que em abril, né, de 80%, e ali em maio, que seria o dado de junho, em 90%, pessoal. Então era praticamente certeza que o dado ia vir ruim, tá? E a partir de agora a gente deve ter uma inflação aí, ali, ou em linha, ou até mesmo continuando caindo, tá? Dificilmente a gente vai ver uma inflação voltando a subir, beleza? Então, questão macro são principalmente essas três vertentes. Tem a questão do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho está bem estável, tá? Eu não vejo nada prejudicando o mercado de trabalho de uma forma insustentável, ou seja, o mercado de desemprego, né? A taxa de desemprego subindo aí muito forte. Então, meio que tá neutro, tá? Não diz muita coisa. E em relação à taxa de juros, a gente teve o FOMC, né, semana passada aí, não subiu juros, então isso só vai voltar a ser uma questão importante no próximo FOMC, tá? Eu acredito que ainda assim a gente não deve subir juros aí acho que esse mês não tem FOMC, né? Se não me engano, só mês que vem, pessoal. Então, esse mês a gente não vai ter essa possibilidade de subir juros, tá? Só mês que vem. Então, tem a questão da taxa de juros também, que é muito importante, mas por enquanto também a gente segue aí no pause, porque não vai ter a possibilidade de aumentar juros aí no curto prazo, tá? Então, são esses fatores olhando para o macro. E olhando para o micro, pessoal, o que eu gosto de olhar? Essa questão do. Exato, só em setembro. Esse mês não vai ter. Então não tem essa possibilidade no curto prazo deles aumentar juros. Então, como eu falei, isso é um ponto positivo aí para o curto prazo, tá? E a questão do micro, pessoal, é a questão dos balanços, tá? Então, se eu acredito que os balanços vão vir positivos ou negativos,
Então, assim, em relação ao número em si, pessoal, é muito difícil a gente dizer, né, se vai vir muito bom ou muito ruim o balanço, mas eu ligo essa questão do balanço, que a gente deve ter sim, olhando para outros dados, né? Então, a gente tem dados de exportações ali de Taiwan, Coreia do Sul. Isso costuma ditar, né, mostrar que se esses balanços vão vir bons ou ruins. E isso a gente consegue ver, são vários dados, não trouxe ele aqui para vocês, mas eu costumo mostrar, né? Até já mostrei mês passado isso para vocês, tá? Então, de vez em quando eu vou mostrando esses dados picados para vocês. Então, isso continua saudável. E eu acoplo essa questão micro desses dados com um posicionamento ali no mercado de opções, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que eu gosto até de ver é essa questão do skill. Então, pegando uma balança entre calls e puts fora do dinheiro, como que os players, os participantes, investidores estão posicionados ali para esse balanço, para aquele ativo, tá? Então, tá aqui a minha carteira, tá? Então, eu tenho SanDisk, no caso, duas vezes alavancada, que acho que não tinha aqui. Coloquei a SanDisk, desculpa, SK Hynix, normal, tá? Bloom Energy, Nebius, QQQ, Circle, SanDisk e Amba, tá? Então, SK Hynix, SanDisk são empresas de memória, né? Circle, eu até falei na última sexta-feira, é uma empresa que pega essa questão de criptomoedas, né? Stablecoins. Amba também é uma empresa do setor de semicondutores, mas ela é mais voltada não para essa questão de memória, mas sim para essa questão visual. Então, quanto mais visual, né, com o tempo, a gente vê que o uso da inteligência artificial para criar imagens, vídeos, deve expandir muito, tá? E essa empresa, ela surfa e ela cria esses módulos semicondutores que conseguem performar nessa questão visual da inteligência artificial, vamos colocar assim, tá? BE é uma questão de energia, tá? Mas também tudo voltado para a inteligência artificial, tá? Praticamente, tirando a Circle. Então, Bloom Energy e Nebius, que é a questão do data centers, tá? E QQQ, que é o ETF ali que segue a NASA, tá? Então, pegando o setor de tecnologia como um todo. Então, eu fiz um posicionamento aí grande para esse setor, para esse ETF, melhor dizendo. Surfando, se o setor de semicondutores não performar tão bem, eu vejo que puxado pela liquidez global, que ela está subindo, deve puxar o ETF, né, a NASA como um todo, tá, pessoal? Então, é baseado nisso, né? Olhando para o posicionamento, o que a gente vê? Esses quatro ativos aqui puxado mais pelo pessimismo, tá? Nebius e B também estava aqui para esse lado da esquerda, baseado no posicionamento ali de opções. Então foi um bom momento de comprar, porque elas estão puxado mais para a esquerda, tá? Um bom fundo ali olhando para o curto prazo, tá? Então, um bom momento de comprar aí. E QQQ está do lado da direita, ou seja, existe um otimismo um pouco maior para esse papel, para esse ETF especificamente, mas, obviamente, que como eu falei, olhando por esses outros fatores, né, eu acredito que esse posicionamento pode ficar ainda mais otimista. Tem espaço para subir cada vez mais, né? Então, ir para a direita aqui cada vez mais. Então, é mais ou menos como eu olho para essas empresas aí que eu adicionei na minha carteira. Não é um posicionamento que eu devo sair na próxima semana, no próximo mês. Normalmente, como quando eu entro, que nem eu entrei ali no final de março, foi pensando em 2, 3 meses pelo menos, tá, pessoal? Não quer dizer que eu não posso sair antes. Depende do que está acontecendo, né? Depende desse posicionamento aí de curto prazo. Então, se daqui um mês todos esses ativos estiverem aqui do lado da direita, vai ser um bom momento de vender essas posições, tá? Ainda mais se eu estiver vendo alguma coisa que pode trazer o mercado para baixo. A gente vai ter o midterms, né? Ali no final de, acho que em novembro, outubro, novembro desse ano.
Então, talvez essa questão seja um fator importante a gente acompanhar aí, chegando mais para o final do ano, tá?